Deixa eu ver. Sem querer. Se dividem. Tá ótimo, então. Isso. Okay. Eu vou deixar os entrevistados falar mais. Vamos lá, gente. Já vai, né? Uhum. Tá direito aqui, minha posição? Por que não apareceu pra mim aqui? Eu quero dizer que esse computador não está fazendo nada de novo. Ó, eu vejo. Olá, gente. Atitude Popular. Música de qualidade e jornalismo de verdade. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. 10 horas em ponto, Fortaleza, Ceará, Brasil, mundo. Começa a partir de agora, aqui na sua web rádio, Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no ar. Com retransmissão pela Rádio Classista da FITRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem. Camponês FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo Movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, ao blog da Dilma, que está compartilhando o programa neste exato momento. A você também que está fazendo o mesmo, obrigado. Locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Esse programa tem produção e conteúdo de Esdras Gomes e apresentação dela, Marina Valente. Comentários, Sandra Helena, Tony Piapino, Fábio Sobral, Marcelo Chua, Padre Hermano Alegre. Enfim, sempre temos uma pessoa para fazer presente, ou não, quando dá, né? Aos comentários do dia. Temos o apoio cultural da AFPNP, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sintigrace. Agora sim, 10 horas 2 minutos, créditos dados. Vamos a mais uma nova edição do programa Democracia no Ar, a partir de agora até 11 da manhã. Ao comando dela, Marina Valente, bom dia. Bom dia, Jonathan Neto, bom dia, ouvintes, bom dia a você que está compartilhando e curtindo o nosso Facebook, do Movimento Democracia Participativa. Continuem colaborando, enviando comentários, perguntas para os nossos convidados, que a gente vai ler no ar aqui e vai botar vocês para participar ativamente do programa. Precisamos desse compartilhamento para a gente continuar levando a voz dos movimentos populares para todo o Brasil. Nessa quinta-feira, a gente está recebendo 2 diretores aqui da FETANCE, a Nádja Carneiro, que é secretária de Administração e Finanças da FETANCE. Bom dia, Nádja. Bom dia a todos os ouvintes. E também o Anderson Almeida, que também é diretor da FETANCE. Bom dia, Anderson. Bom dia, Marina. Bom dia a todos os ouvintes da rádio Atitude Popular, do programa Democracia no Ar. É um prazer estar com vocês. A gente já tem alguma interação dos ouvintes aqui, o Andrade Charles, né, que inclusive entrou no dia em contato com a gente para falar dos professores de Maracanã, já entrou aqui justamente para falar desse tema. Já a gente vai ler, viu, Andrade? É só um minutinho. Por enquanto, a gente vai aqui só no giro de notícias do dia, nessa quinta-feira que antecede aí o dia 10, que vai ser um dia de muita luta e mobilização dos movimentos populares no Brasil inteiro. O Sindicato dos Contabilistas do Ceará comemora hoje 87 anos de fundação.
A entidade foi criada no dia 9 de novembro de 1930. Muita história para contar. Parabéns ao sindicato. Para comemorar a passagem desse aniversário, a entidade prepara uma festa em sua sede que vai acontecer nessa sexta-feira, a partir das 19 horas. O Sindiconte Ceará fica localizado na rua Pero Coelho, 319, Centro. Parabéns para o seu Manuel aí, presidente da entidade. A Federação dos Trabalhadores Empregados e Empregadas no Comércio e Serviços do Estado do Ceará, a FETRACE, e seus sindicatos filiados realizam nesta quinta-feira, dia 9, o lançamento da 13ª campanha salarial unificada. O lançamento acontece no centro de Fortaleza, às 9 horas, na Praça do Carmo, que fica localizada entre a Avenida Duque de Caxias com a Rua Barão do Rio Branco, no centro da cidade. Boa sorte aí à luta aos nossos amigos queridos comerciários e trabalhadores do setor de serviços. A Associação Cearense de Imprensa realiza o lançamento da cartilha sobre comunicação e direitos humanos, editada pelo mandato da vereadora Larissa Gaspar. O evento ocorre na ACI, às 19 horas. A ACI fica localizada na rua Floriano Peixoto. Para apresentar a cartilha, o presidente da Associação Cearense de Imprensa, Salomão de Castro, a própria vereadora Larissa Gaspar, um representante do Sindicato Jornalista do Ceará, e eu também vou estar compondo a mesa aí. Aguardo todos vocês, afinal, precisamos falar de direitos humanos e precisamos de uma imprensa que respeite os direitos humanos nesse país. Vamos lá. Queridos diretores, vamos à nossa entrevista. Eu queria saber de vocês, primeiro, para a gente poder esclarecer os nossos ouvintes de todo o país, o que é a FETRACE, né? O que é a diferença, inclusive, de uma federação com um sindicato, qual é a atuação dela, qual é a base dela de representação, e um pouquinho da história da entidade. A FETRACE, antes de dizer também que é um prazer enorme, né, estar aqui representando a nossa federação, que é uma entidade muito forte, né, como a gente vai colocar aqui. A FETRACE, a sigla, né, da FETRACE, porque FETRACE é uma sigla, ela é conhecida assim, mas é Federação dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Ceará. A gente pode dizer que a FETRACE, ela é a mãe dos sindicatos, né? A FETRACE, ela organiza os sindicatos municipais, tanto a parte administrativa, como as lutas, principalmente as lutas, né? Então, a FETRACE, ela está em 153 municípios, aliás, ela tem 153 sindicatos filiados, né, que em 160 municípios. Como assim? São 153 sindicatos. Tem municípios que tem sindicato de professores e sindicato de servidores. Tem município que tem sindicatos que abrangem a 3 municípios, né? Então, por isso, essa diferença, certo? A atuação da FETRACE junto aos sindicatos, principalmente, na reivindicação dos direitos mesmo, né? Além da organização, principalmente na reivindicação dos direitos. Nós temos campanhas salariais unificadas para todo o Estado, onde a gente lança todo final de ano, né? Com temas, né? Com pautas, né? Que normalmente atinge a toda a categoria de servidores públicos municipais. A FETRACE, ela atende essa demanda de servidores públicos municipais, né? Está organizado nos municipais. Qual é a diferença da FETRACE e de um sindicato? Né? O sindicato, né, ele abrange apenas ali a sua localização mesmo, o seu município, né, o seu território. Né? Um sindicato, vamos supor, vou dar aqui um exemplo do meu município, Ubajara, né? O meu sindicato, o sindicato a qual eu sou filiada, a qual eu faço parte, ele atende ali os servidores municipais de Ubajara. A FETRACE não. Ela atende a demanda de todo o Estado. Então, na hora que o sindicato de um município está numa greve, como é o caso de Maracanaú, como já foi citado aqui pelo companheiro que já mandou uma mensagem aí, né, a FETRACE está junto ali para dar o apoio, o subsídio, ajudar na negociação, na organização. Então, o papel da FETRACE, né, nos sindicatos municipais é um papel muito importante. Quer complementar alguma coisa? Não, é basicamente isso que a Nádia colocou, né? A federação está presente em muitos municípios do estado do Ceará e ela tem essa função de reunir, agrupar esses sindicatos
né, mobilizando os sindicalistas, né, os servidores públicos municipais, e é uma federação porque, do ponto de vista, para diferenciar o que é uma federação de um sindicato, é porque, do ponto de vista da federação, a federação acaba sendo uma instituição com maior peso, né, com mais influência, e também porque ela agrupa todos esses sindicatos, ela acaba sendo, de uma estrutura assim, uma estrutura maior, né, de organização sindical. Para ajudar na questão da organização da federação, nós nos dividimos em 10 regionais, certo? É uma regional diferenciada, né? A gente esmiuçou um pouco, descentralizou, interiorizou mais, né, a federação. Então, nós nos dividimos em 10 regionais, que são elas: a Metropolitana, o Cariri, Vale do Jaguaribe, Sertão Central, Sobral, Ibiapaba, Inhamuns, ali, o pessoal ali do Crateús, região do Crateús, Iguatu, Itapipoca e Baturité. Nessas 10 regionais, nós temos representações. A nossa diretoria executiva, ela sai das 10 regionais. Todas as regionais, nós temos diretores da executiva, como suplentes também da direção, e também temos o que nós chamamos de coordenação regional, que são 3 dirigentes, né, de municípios diferentes, que vai atuar mais ali dentro da regional, para dar subsídio aos sindicatos da região. Cada regional dessas, ela é formada por vários municípios, com vários sindicatos, né, que é uma forma de descentralizar e uma estratégia também de mobilização desses sindicatos que estão espalhados por todo o estado do Ceará, que acaba sendo um estado muito grande. É uma estrutura bem diferenciada, né? Não é uma prática usual das federações, então vocês conseguem, de certa forma, permanecer mais próximos para dar conta do Estado. A questão da interiorização, e isso é uma coisa que a gente pode dizer de 10 anos para cá, né? Porque no início a FETANSA ela tinha muitas dificuldades, né? Dificuldades de dirigentes, dificuldade financeira a gente continua tendo, mas a dificuldade de dirigentes sindicais era muito grande, né? Então acabava ficando mais aqui pela Metropolitana, Sertão Central e Itapipoca. Então, à medida que o trabalho foi aumentando, que a federação foi crescendo, a gente conseguiu interiorizar, né? E tem uma coisa que as pessoas perguntam muito e confundem muito, né? Mas qual é também a diferença? As nossas camisas, todas elas, né? Vem o nome da FETANSA e vem o nome da CUT. Mas você é da FETANSA ou você é da CUT? Né? Qual é essa diferença, né? Porque a CUT é a central em que a FETANSA é filiada e a maioria dos nossos sindicatos. Alguns são filiados a outras centrais, mas a maioria são filiados à CUT. Né? Então, ainda hoje eu estava tendo um debate desse com uma pessoa, e a pessoa diz assim, mas como é que é isso? Você é da FETANSA ou você é da CUT? Nós somos das duas. Né? Porque a nossa entidade é filiada à Central Única dos Trabalhadores, mas a Central Única dos Trabalhadores, ela abrange a todos os trabalhadores do estado do Ceará, né? E a FETANSA não, só o ramo dos servidores municipais. É importante mostrar isso, que as pessoas às vezes têm essa dificuldade de entender o que é a prática da unidade sindical, né? E como é que ela é construída, e qual é a função dela, e qual é a necessidade dessa unidade. Vocês podiam dizer qual é a necessidade de se unificar outras categorias? Historicamente, os direitos trabalhistas, eles sempre foram, né, retirados, abusados. Então, assim, a luta e a resistência do trabalhador é uma luta e uma resistência histórica. Então, do ponto de vista de ser trabalhador, né, da questão da identidade de ser trabalhador, independente do ramo, né, se é municipal, se é trabalhador rural, se é do comércio, são todos trabalhadores. Então, a todo momento eles vão sofrer abuso, vão ter direitos retirados. Então, no atual momento, né, que nós consideramos assim o momento histórico de muitas retiradas de direitos, então isso é muito importante, essa unidade, porque a gente sabe que existe divergência de pensamentos, muitas vezes até mesmo dentro do próprio ramo, mas que o momento pede unidade para enfrentar, para bater de frente contra esses retrocessos que estão sendo colocados, né? E a retirada de direitos, né? Como a gente vai falar, eu acredito que ao longo do programa, da questão da reforma da Previdência, da reforma trabalhista e outras pautas. Vamos chegar nessa pauta triste. Bom, o Souza Júnior diz o seguinte: um abraço fraterno aos 2 dirigentes dessa importante federação que congrega os servidores municipais de praticamente todos os municípios do Ceará e tem se destacado na luta em defesa dos direitos
não apenas dos servidores, unificando a luta de seus mais de 150 sindicatos no Estado, mas contribuindo também com a luta geral dos trabalhadores contra o desmonte da CLT e contra o ilegítimo governo Temer. A Beth Silva diz: somos trabalhadores, construímos esse país, queremos ser respeitados. E aí vamos à pergunta do Andrade, que estava aqui desde o primeiro momento, falando aí da luta dos nossos professores lá de Maracanaú. Diz: bom dia, quero registrar aqui um momento difícil vivido pelos professores de Maracanaú, lutando pela nossa implementação do plano de cargos e carreiras que não foi implantado pelo prefeito Firmo Camussa por amarrar o plano à lei de responsabilidade fiscal e diz que está no limite fiscal e culpa a crise nacional. Estamos em luta junto ao Sindicato Suprema. Bom, queria que vocês falassem um pouco, parece que não é só em Maracanaú, está tendo mobilização em outros municípios também. Inclusive, nós estivemos em Maracanaú antes de ontem, não foi? Antes de ontem, passamos boa parte do dia lá, ficamos pela manhã, saímos já pelo menos na metade da tarde, né? Na hora que eles estavam fazendo lá, um os estudo. professores, eles estão, no momento, ocupando a Câmara de Vereadores, né, há mais de uma semana, como forma de pressionar os vereadores, né, e o prefeito, para que se sensibilizem em relação à causa, porque, inclusive, eles tiveram desconto do salário em folha pelos dias de paralisação, né, e, assim, eles estão lutando para que o plano de cargos e carreiras seja executado, porque, na verdade, existe um plano, mas que houve uma mudança no próprio plano, fazendo com que eles não tivessem uma data para serem avaliados, para ter a evolução acadêmica, para ter o aumento de salário que é previsto pelo plano de cargos e carreiras. Então, hoje existe uma lei lá que rege os professores, mas que, na verdade, não é cumprida, né? Então, assim, eles buscam uma negociação com o prefeito, que tem se mostrado insensível. Inclusive, ontem tinha uma audiência pública que ele não compareceu, ficou remarcada para hoje. Então, nós estamos aí na esperança, né, na expectativa do resultado do desfecho dessa audiência de hoje. Um certo respeito a uma categoria que faz tanta importância do nosso povo. E assim, e o que a gente fica pensativo é porque enquanto muitos municípios estão aí na luta por leis que valorizem o profissional, a lei já existe, foi votado pela Câmara, foi sancionado pelo cumprir, né? Hoje em dia, acho que está tão comum descumprir leis no Brasil, né, que está dando brecha para os prefeitos, né, fazerem o que bem entendem com os trabalhadores. Maracanaú, o Suprema, que é o Sindicato dos Professores, né, os servidores de Maracanaú, eu me refiro mais aos professores, que é quando a gente tem mais contato, mas eles têm uma luta histórica, né? Essa não é a primeira greve que Maracanaú, que o Supremo organiza. Já tiveram greves, inclusive greves sangrentas, onde os professores foram espancados. Né? Qual tem sido a posição dos vereadores do município? Eles estão tentando interceder ou eles estão agindo? Olha, nós vimos, eu no dia que eu estive lá, né, nós tivemos a presença de 2 vereadores, que é quem fica intermediando, né? Inclusive, né, tem um pedido de reintegração, né? Que pode ser executado. Não foi ainda porque a juíza está de férias e não tinha ninguém para responder. Mas na hora que chegar um juiz, isso pode acontecer, né? Então, inclusive os professores estão, a gente percebe que eles estão com muita garra, né, muito determinados a se manterem lá. Mas a gente percebe também que estão assustados, porque é natural, né? Nos dias que nós estamos vivendo, né, onde a violência está aí, onde o poder público não está nem aí para os trabalhadores, onde as retiradas de dinheiro, de direitos são tremendas, dinheiro também, né? Mas de direitos são tremendas, né? Então, é realmente de se assustar. Inclusive, eu queria que vocês falassem sobre um pouco isso, porque às vezes a população tem uma visão de que ocupação é uma coisa agressiva, que ocupação é algo que está sendo feito, é algo que não pertence ao público, mas pertence. E eu vi a foto da ocupação, eu vi que está sendo feita contação de história, tem livrinho pendurado numa árvore. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o sentido de uma ocupação, para que ela serve, qual é a intenção dela quando ela é feita e como é que ela está acontecendo lá, que não é nenhum monstro. Né? Então, lá, eles são, de fato, um local que pertence à população, porque a Câmara dos Vereadores é um espaço público
e quem está lá deveria estar, de fato, representando os interesses da coletividade, da população, e, de fato, assim, existem alguns momentos de formação política, de debate, de discussão, de palavras de ordem, mas que se trata de um movimento pacífico, em que há os momentos também os momentos culturais, em que há sarau de poesias, em que há, inclusive, no dia que nós fomos, nós participamos lá também cantando, né? Então, assim, grupos de teatro. Então, há uma diversidade de participações e de atos, assim, políticos, né, em relação ao que eles estão protestando. O que nós temos visto lá, pelo que nós observamos, é que se trata de um grupo de professores bem determinados, né, são guerreiros mesmo, estão lá dia e noite, né, assim, dormindo em colchonetes, né, no chão, inclusive sem ar-condicionado, né, levaram ventiladores e tudo. Então, assim, eles têm mostrado que tem garra, que tem resistência, e mostrado que eles têm um foco realmente e que eles não vão desistir fácil. Enquanto eles não conseguirem o que eles estão pleiteando, eles vão permanecer lá, né? E, inclusive, assim, a gente não espera que aconteça um momento de truculência, mas, inclusive, se for acontecer, eles estão preparados também para resistir. Como a população, os alunos, o pessoal de Maracanaú e o restante do movimento sindical pode estar contribuindo com essa ocupação? Tem alguma ferramenta de auxílio, de ajuda, inclusive para fornecer colchão? Sim, com certeza. Colchão, água, alimentação, né? E, assim, o principal é a participação, é o apoio, né? É o apoio, porque os professores, eles são muito criticados, né? Principalmente pela população. A população diz, meu filho não está indo para a escola. Meu filho está deixando de ir para a escola porque o professor não quer trabalhar. Né? Não é bem assim. Eu acho que os professores, lutando pelos seus direitos, reivindicando, já é uma grande aula de cidadania. Né? Já é mostrar para a população como é que se faz para conquistar os seus direitos. Né? De braços cruzados ninguém consegue nada, nenhum direito cai do céu. Isso é histórico. Né? Isso é histórico. Nunca na história do Brasil se conquistou nada de braços cruzados. Então, eu acho que o apoio da população, né, uma acolhida, alguém lá, né, levar uma palavra de solidariedade, né, um apoio moral, participar dos atos, das atividades. Olha, vocês não têm noção da importância que é a população, a comunidade chegar junto desses professores, os pais de alunos, né, e lá e dar lá o seu apoio. Porque é um momento muito delicado, é desgastante demais. Quem pensa que o professor está satisfeito ao estar fazendo uma greve, porque não está na sua sala de aula, está muito enganado, porque o desejo de todo professor, de todo bom profissional, é estar na sua sala de aula, é estar ali repassando, né, fazendo o seu trabalho com amor, com dedicação. Né? Não é, estou de greve, vou viajar, estou de greve, vou ficar em casa. Não é. A greve é muito desgastante. Ela é muito desgastante. Né? Então, a população precisa compreender isso, né? E dar o apoio, porque se a população der o apoio, o poder público vai se sentir pressionado, e aí isso pode resolver até mais rápido, com certeza. Né? Então, a união faz a força. Então, fica a população de Maracanaú, vá lá e abrace o seu professor. É importante. O Sérgio Abreu diz, Anderson e Nádia, força, companheiros. Os rurais também estão juntos nessa luta. Hashtag Juntos somos mais fortes. Bom. A Beth Silva diz, força os professores de Maracanaú. Resistir, lutar, construir o país que a gente quer. Trabalhadores, vamos parar o Brasil. E aí está tendo mobilização em outros municípios também, né? Queria que vocês falassem quais são e como é que está essa luta. Agora, recente, né, os servidores de Quixeramobim também aderiram a uma greve agora recente. Certo? Tá novinha, foi dessa semana, certo? Agora, a pauta de Quixeramobim é uma coisa assim absurda, né? Por que os servidores de Quixeramobim estão de greve? Salário. 2 meses de salário atrasado. 2 meses de salário atrasado, estão recebendo a cada 2 meses. Isso é uma vergonha, dá vontade de gente, porque é uma vergonha. É uma vergonha, né? Verdade, é uma vergonha. Isso tem virado moda, né? Em pleno século XX, né, professores terem que fazer greve para receber o seu salário. Porque, assim, no Maracanaú, eles estão lutando pela implementação do plano de cargos e carreiras. Que também impacta no salário. Que impacta no salário. Mas, de qualquer forma, não estão deixando de receber mensalmente, né,
aquele salário que ele já tem conhecimento. Em Quixeramobim, e vale ressaltar que, no caso, os professores não estão em greve, são as demais categorias. Os professores não estão de greve. Né? Quem está nessa briga aqui, nessa reivindicação aqui, são os demais servidores, exceto professores. Né? Então, é uma pauta bem curtinha. Né? O que é que eles querem? Receber salário em dias. Que é justo. O que é justo, que é de direito. Né? Então, no momento, esses 2 municípios estão em greve, saiu recentemente de uma greve também muito difícil, os professores de Itapipoca, né? Mas já estão conseguindo, inclusive foi descontado também os dias de greve dos professores, mas conseguiram, numa audiência, acho que foi ontem, ou foi antes de ontem, se eu não me engano, e no próximo mês, né, o município já vai depositar o dinheiro que foi descontado dos professores, que já é uma grande conquista também. Eu não estou totalmente inteira da pauta, né? Se a Netinha tivesse vindo, ela ia dizer bem direitinho essa pauta. Mas foi uma luta muito árdua também de Itapipoca, muito desgastante. E, no geral, o que os gestores fazem como forma de intimidar e pressionar os trabalhadores é o desconto do salário, porque eles sabem que impacta diretamente na qualidade de vida, né, no orçamento familiar. E aí, de um certo modo, faz como uma estratégia de enfraquecer o movimento, né? Só que no caso, por exemplo, de Maracanaú, de Itapipoca, mesmo com o desconto em folha, a greve persistiu, né? Porque, assim, eles sabem que é uma coisa imediata, mas que eles buscam direitos que vão estar assegurados aí para a longo prazo, né? Então, a gente tem visto isso como uma prática comum dos gestores para intimidar e enfraquecer o movimento e também fazerem falas, inclusive, criminalizando os movimentos, colocando a população contra os servidores, os trabalhadores que aderem a uma greve. No entanto, o direito à greve, embora tenha sido aí questionado e mudado algumas regras, ainda está valendo, porque é a melhor estratégia que o trabalhador também tem para pressionar o seu empregador para conseguir alcançar os direitos que ele está pleiteando, né, que ele está buscando. É importante dizer isso, né, que a greve, na verdade, ela só ocorre quando se encerra um diálogo. Exatamente. Né? Não existe greve enquanto tem diálogo. A greve ela é resultado de um fim de um diálogo pela parte do patrão. E eles só estão reivindicando aquilo que, na verdade, eles já têm. Os gestores se utilizam, inclusive, de falas de que os movimentos, muitas vezes, grevistas, são baseados em divergências políticas partidárias, quando, na verdade, a gente sabe que não existe. Se utilizam do argumento de que estão querendo enfraquecer o gestor municipal. A gente sabe que tem gestores que são tão ruins que eles não precisam de movimentos grevistas para serem derrubados. Na verdade, eles existem ali, né, apenas como uma forma de estarem, né? Então, eu acho, aliás, isso é uma outra coisa importante da gente tocar, porque continuadamente patrões dos mais diversos setores, seja do setor público ou do setor privado, gostam de alardear a vinculação partidária aos movimentos sociais. E não existe pecado nisso, mas a gente, de certa forma, não se defende, a gente deixa se passar, né? Como se eles também não tivessem partido dentro da sociedade, né? Então, por que não a gente, né, o movimento social, ter uma disputa na sociedade através de partidos, de organizações partidárias? O que vocês falassem? O que é ter partido, né, nessa sociedade? Ter partido, na verdade, é tomar uma posição. Então, até quando você diz assim, eu não vou opinar, eu vou me manter neutro, né, você está tomando uma posição, você está escolhendo um lado, né? Então, assim, não existe neutralidade. Do ponto de vista de ter um partido, por exemplo, muita gente que está no movimento sindical não é filiada a partido nenhum. No entanto, se identifica com algumas práticas e alguns discursos e a história de determinados partidos, como, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores. Eu considero uma contradição histórica você ser um trabalhador e ser de direita, né? Porque a gente sabe que a direita representa os interesses da classe dominante, da elite, e que o objetivo dos partidos de direita geralmente são cortes nas áreas sociais. Então, assim, é deixar o trabalhador, o pobre, aquele, né, que realmente tem a ausência de políticas públicas, cada vez a mercê, né, do patrão, né? E, assim, dos interesses dessa classe, dessa elite, né? Então, assim, todo trabalhador ele tem um partido, independente de ser um partido político. E todo patrão, né? Também. Também. E aí é importante a gente saber que, assim, nossos movimentos, tanto o movimento sindical quanto o social, são movimentos políticos, sim, porque a política ela é inerente ao ser humano. Todos nós, em todas as nossas ações, elas são políticas, mas são políticas apartidárias do ponto de vista da política partidária.
né? Então, assim, o movimento sindical, por exemplo, as pessoas associam muito, por exemplo, é sindicalista, é petista, né? Num certo modo, esquerdista, né? E nós temos, inclusive, vereadores, servidores municipais que são de direita, mas que quando estão lá, representando sua categoria, eles fazem a defesa do trabalhador e não a defesa do seu partido, né? Então, assim, a questão é, todos nós temos um lado na história, e o nosso lado, o movimento sindical, é o lado do trabalhador. Acho que fica meio óbvio até, diante desse próprio cenário. Nós temos políticos que foram eleitos, que não são de partidos vinculados à questão da causa do trabalhador e que estão agindo contra os trabalhadores. Exatamente. E se a gente não disputar isso... E tem mais um detalhe, né? A gente tem um enfrentamento muito grande de muitos trabalhadores com relação aos sindicatos, porque o pessoal acha, né? Algumas pessoas acham, e isso é um pensamento de muitos, inclusive, que o fato de ser assim, não, é o PT que está fazendo, o sindicato não vai fazer nada, não é assim que a banda toca, né? Quando se tem retirada de direito, ninguém quer saber que partido é não, né? Nós somos representantes sindicais. Ah, tá, é o presidente, é o prefeito que é do PT que está ali batendo de frente com os trabalhadores e que não quer negociar. Porque é do PT, quer dizer, então, que o sindicato não vai fazer nada. Ao contrário. Isso nos dá mais liberdade, né, de cobrar, de ir para cima. Por quê? Porque é um cidadão, é um político que está usando a sigla partidária. Não é o caso de todos os presidentes de sindicato ter qualquer vínculo com o PT. É só um exemplo, né? É só um exemplo, né? Então, assim, é onde a gente tem tido os maiores embates. São com os prefeitos que se dizem de esquerda, que a gente sabe que muitos nem são, que apenas aproveitam de uma sigla partidária, né, para estar no poder. Então, nossos embates são muito grandes com os partidos de esquerda. Até porque a gente tem que cobrar dos nossos. Lógico. Vamos lá. A Beth Silva diz: campo e cidade na luta. Vamos buscar ouvir quem nos defende. Somos movimentos políticos, sim. E agora é a hora do nosso break, Jonathan Neto. Seja bem-vindo. Democracia no ar. Bem-vindo e bem-vinda, né? Você que está chegando agora também, fique à vontade, você está conferindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFPNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, Puxou Advogados Associados e Sintigrace. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponesa FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Sem esquecer, tá, que logo mais a Canudos FM em Boa Viagem também vai reprisar esse programa para você na íntegra, aí no decorrer da sua programação local da Canudos FM. Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE, no Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma e outras tantas páginas pessoais que estão replicando, né, compartilhando neste exato momento o programa Democracia no Ar. Todos a todas, muito obrigado. O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Hoje, 9 de novembro de 2017, agora 10 horas 32 minutos, já voltamos com a segunda parte do programa de hoje, Democracia no Ar, ao comando dela, Marina Valente. Obrigada, Jonathan Neto. Voltamos a pedir a vocês, ouvintes, que mandem pergunta, que contribuem, que coloquem a sua opinião, sua visão sobre aquilo que a gente está discutindo, que compartilhem o programa, porque a gente assim vai levando a voz dos movimentos populares para todo o país e vai disputando contra essa grande mídia que muitas vezes desinforma ao invés de informar. E aí a gente aqui está hoje com os dois dirigentes da FETANSE, falando sobre a luta dos servidores públicos municipais e também, vamos já agora entrar no assunto, que é a Marcha da Esperança, que vai acontecer agora no dia 10. Inclusive, já temos uma pergunta de ouvinte sobre o dia 10. A Nazaré Antero pergunta: quem informa por que as manifestações, acho que quer dizer, estão marcadas para o dia 10? Ela não... Enfim, ela quer saber sobre as manifestações do dia 10, por quê, como é que elas vão acontecer.
Inclusive, na verdade, o Brasil está chamando de Dia Nacional de Luta e vocês de Marcha da Esperança, porque houve um encontro de agendas aí, vocês acabaram por respeito a todas as categorias e pela luta do país, unificando o ato. E vão, parece, segundo o Will, que teve entrevista aqui, dar uma grande força à luta aqui no Estado. Como é que está essa questão? É o seguinte, a FETANSE, ela tem uma marcha anual, né? Todos os anos é uma atividade fixa da FETANSE, é uma agenda fixa, né? Que nós temos anual. É a marcha e a jornada. Esse ano, nós já vínhamos trabalhando para a nossa marcha ser realizada no dia 9 de novembro e seguida com a jornada. Então, depois que nós fechamos tudo, aí as centrais chamaram a paralisação para o dia 10. Então, assim, eu acho que não fazia sentido a gente fazer uma marcha da FETANSE só dos municipais no dia 9, enquanto as centrais e as demais entidades estavam reunidas para fazer no dia 10. Né? Porque o momento em que nós estamos vivendo exige de nós uma grande unidade. Então, nós decidimos, né, em nome dessa unidade, transferir a nossa marcha, que seria no dia 9, para o dia 10. Mas pedimos às centrais para que a gente não perdesse a identidade da nossa marcha, porque nós estamos mobilizando grandes caravanas de todo o interior do estado do Ceará. Porque como é uma marcha anual, a gente também não queria, não vamos perder a identidade da nossa marcha, e as centrais aceitaram. Né? Nós temos participado das reuniões, das organizações para o evento, e aí foi aceito que a marcha levasse esse nome, Marcha da Esperança, porque já era o nome que a gente já estava propondo para a nossa. Né? Marcha da Esperança, e aí na coordenação dessa marcha está as centrais, né? O Povo Sem Medo, né? Brasil, isso, e a FETANSE. Assim, é importante também a gente ressaltar a questão da relação com a data, porque nós pensamos para uma data muito próxima da data da implementação da reforma trabalhista, que já entra em vigor no dia 11. Então, dentro da nossa programação, inclusive da jornada, nós tínhamos programado uma vigília, que seria da noite do dia 10 para o dia 11, que nós tivemos que cancelar em virtude da unificação do ato no dia 10, mas é importante também a gente deixar claro que, assim, mesmo dentro da unificação, a marcha ela também tem o seu protagonismo, porque os servidores públicos se unem nessa marcha, né, e estão lá levando o seu protesto de uma forma muitas vezes até irreverente, assim, com alas, com várias apresentações, com protestos mesmo, porque o momento é de reivindicação mesmo, é de protesto, né? Então, assim, contra o projeto, por exemplo, do Escola Sem Partido, contra o aumento do preço da gasolina, né? Porque a marcha ela tem esse ano o tema voltado para a questão dos direitos sociais e dos serviços públicos como sendo um direito da classe trabalhadora. E nós temos visto aí que os trabalhadores do serviço público têm sofrido bastante, assim, inclusive com projetos de lei que congelam gastos públicos, né, e que impacta também na questão do salário do servidor, na realização de concursos nos próximos 20 anos. Então, assim, essa marcha ela tem um tom de protesto, de reivindicação, né, porque nós temos visto, assim, que a população, de um certo modo, ela tem, às vezes, se mantido apática em relação a tudo que está acontecendo no Brasil, e a gente traz esse tema da esperança porque, embora a gente perceba que algumas pessoas elas têm aquela concepção de que nada adianta fazer, que nada vai mudar, mas nós ainda acreditamos que muita coisa pode ser feita sim. Inclusive, foi feita uma campanha em todo o Brasil pela anulação da reforma trabalhista, né, em que a FETANSE, a Federação dos dos Trabalhadores no Serviço Público, mobilizou vários sindicatos em todo o estado do Ceará, e ontem nós fizemos a entrega para a central de mais de 11 mil assinaturas, né, assim, tentando dar entrada com um projeto de lei de iniciativa popular para barrar a reforma trabalhista que já entra em vigor dia 11. A gente já teve uma matéria, uma entrevista aqui justamente falando disso, e é uma coisa que interessa muito os ouvintes, né? Então, acho que eles vão ficar felizes em saber que houve essa forte mobilização, com vocês. Certeza. A Beth Silva diz de novo aqui, ó, se o Brasil desperta, o Brasil reconstrói a sua história. E o Daniel Bezerra pergunta, por que os sindicatos são tão divididos e desunidos diante do avanço do golpe dos patrões do Brasil? Cadê a revolução nas ruas?
É isso que nós estamos tentando fazer agora. Foi justamente pensando nessa fala aí que a gente propôs a unidade. Estivemos reunidos ontem as centrais sindicais aqui, união total para derrubar isso aí, né? Essas retiradas de direito, a reforma trabalhista. Porque, essa agonia aqui do Daniel é uma agonia que eu vejo recorrente, né? Cadê as entidades? Cadê elas para tocar a gente para a rua? Né? Olha, se eu for dizer aqui para vocês que nós não temos disputas, eu vou estar mentindo, eu vou estar sendo, né, incoerente aqui nessa fala. Nós temos disputas internas, sim, das entidades e tal. Mas quando é para ir para a luta, quando é para ir para a rua, quando é para defender os nossos direitos, acabou a disputa. A nossa disputa, a nossa luta é para a gente fazer, para ter as nossas conquistas, né? Garantir os nossos direitos. A disputa acaba aí. A Beth diz, nesse momento todos devem estar juntos. Aí eu queria perguntar para vocês estavam falando das dificuldades que os servidores vão enfrentando, aliás, o serviço público no Brasil está sob forte ataque, né? Pós-golpe. E aí, uma das coisas que o Daniel falou, não, mas não é pro dia 10 que eu tô perguntando, não, eu quero saber. Acho que ele quer saber todos os dias. Sim, mas quando ele vai pra luta, também todos os dias. E aí, a gente está sabendo que está tendo um grande ataque justamente na questão dos professores do ensino, porque o povo criou uma tal de associação de escola sem partido e começou a questionar algumas ideias completamente tortas, como a ideia de ensinar ou educar gênero nas escolas de uma forma completamente torta. A gente também já fez uma grande discussão aqui na rádio sobre isso, mas aqui, aparentemente, isso está se infiltrando, né? Não está virando uma coisa que está vindo via governo federal, mas está meio que se infiltrando no município aqui ao colar. E eu soube que vocês impediram uma iniciativa nesse sentido em Baturité, mas que houve aprovação em Crato e Juazeiro de leis retrógradas desse naipe. E eu queria que vocês falassem um pouquinho de que ações são essas que estão tentando fazer no nosso município. É interessante porque quando se fala em ideologia de gênero, a direita se utiliza do discurso de que as escolas estão obrigando os meninos a virarem meninas e as meninas a virarem meninos. E para aí, a discussão, né? Na verdade, a discussão acerca da identidade de gênero é colocada de forma de que homens e mulheres, eles são diferentes biologicamente, obviamente, a anatomia do corpo humano do homem é diferente do da mulher, mas que do ponto de vista de leis, os direitos são iguais, tanto para homens quanto para mulheres. E, assim, os questionamentos que são feitos, né, dentro da escola, por exemplo, de um professor esclarecido, de uma escola livre, né, e sem amarras, é de que menino pode brincar de boneca sim, porque quando ele cresce, ele vira pai e ele vai ter que cuidar do filho, muitas vezes, para a mulher trabalhar fora. Né? E que a menina pode brincar de carro sim, porque quando ela se torna adulta, ela tira uma carteira de habilitação e ela pode dirigir um veículo. Né? Então, assim, é sobre alguns rótulos e estereótipos que são colocados que obrigam, muitas vezes, a menina a ter um único padrão de menina, quando a gente sabe que as meninas também podem ser diferentes, não necessariamente elas precisam ter comportamentos iguais, e os meninos também. Então, assim, existem muitos preconceitos dentro da escola que precisam ser combatidos. Né? Se espera, geralmente, que o menino goste de futebol. Né? Se o menino for um menino que já gosta mais de leitura, que gosta de participar do teatro, que gosta de participar de dança, de música, as pessoas já atribuem um preconceito em relação a essa opção, a esse modo de ser da pessoa. Né? Então, assim, essa discussão da direita acerca da ideologia de gênero, na verdade, a direita não discute ideologia de gênero. Ela cria um estereótipo de que a escola está obrigando o menino a ser menina e a menina a ser menina. E a gente sabe que a discussão vai muito além disso. Tudo é meio torta, né? Eu acho que eles imaginam uma coisa completamente absurda acontecendo na sala de aula. Do mesmo modo a escola sem partido, né? Que a gente sabe que se trata de mais um golpe contra a educação. Porque a escola, ela discute ideologias diferentes. A escola, nenhum professor vai para a sala de aula para fazer comícios e comprar votos para determinado candidato, né? E, obviamente, a gente coloca... Teve o Antônio Carlos aqui, a gente brincou. Acho que eles ficam imaginando que entra um Che Guevara para dar aula. Pois é. E, na verdade, o que se está sendo colocado com o projeto aí do Escola Sem Partido é uma forma de calar a educação e impedir que haja a discussão e a difusão do pensamento crítico dentro da escola. E como é que foi isso aí? Como é que isso aqui está se infiltrando nos municípios, gente? Como é a associação de Escola Sem Partido? É porque está virando moda e o vereador
estão querendo impressionar? De onde está surgindo esses ataques às escolas? E como é que vocês conseguiram reagir lá em Baturité? Porque eu soube que a FETANS teve uma articulação no sentido de tentar lutar contra. A federação, ela participou ativamente da elaboração dos projetos, né, municipais de educação, em que fazia a defesa da questão da discussão da identidade, ideologia de gênero, sim, inclusive em alguns municípios foi aprovado e foi garantido isso no plano, mas que depois em algumas câmaras, inclusive em Fortaleza, houve uma discussão assim muito pesada em relação a isso, e alguns municípios voltaram atrás, porque a gente sabe que o retrocesso parece que tem uma abertura maior hoje na nossa sociedade brasileira, inclusive em que o fascismo tem crescido bastante, né? O ataque, assim, à liberdade de opiniões, de pressão, parece que tem uma necessidade de padronizar o pensamento, mantendo as pessoas cada vez mais alienadas sobre determinados assuntos, né? Então, assim, nós temos resistido, temos feito essa discussão, e, assim, a gente também considera que as mídias sociais, como o Facebook, e, assim, outras ferramentas também são importantes nesse combate. Assim, nós que somos sindicalistas, nós não temos um dia de sindicalista, nós somos militantes todos os dias, né? Então, assim, a gente tem que estar lá fazendo a discussão, o enfrentamento todos os dias, inclusive discutindo com os familiares. Se você pega um táxi para ir do seu local de trabalho para casa, você vai fazendo essa discussão, porque ela acontece em todos os momentos do cotidiano, é uma coisa né? Certa. Taxista, eles não dão moleza para gente, nem taxista, nem Uber. Esses debates são tremendos. O povo pensa, vai na escola, aquele ali é um professor, o diretor já fica com o pé atrás. Quando é um professor que ele sabe que é um professor militante, né? Já fica com o pé atrás. Por quê? Porque eles acham... E o município, quando ele é pequeno, né? Que é o caso da maioria dos nossos municípios, o pessoal já pensa assim, o diretor que tem ali o cargo comissionado, né? Já em na maior parte dos municípios, já pensa assim, lá se vem um professor fazer politicagem na sala de aula, né? Enquanto a gente não tem esse interesse de fazer a politicagem, a gente não defende. Dentro da sala de aula, o partido A, o partido B. Mal do prefeito. Tudo com medo da gente falar mal do prefeito. É isso mesmo, e dos vereadores. A gente sabe que existe a ética profissional e todo professor sabe o que pode e o que não pode fazer dentro de uma sala de aula. Ele não precisa que tenha um cartaz, como a Escola Sem Partido propõe, na sala de aula, na sala dos professores, dizendo o que ele pode, o que ele pode fazer, o que ele pode, o que ele não pode falar na sala de aula. É um absurdo. Porque se questiona de que há uma doutrinação nas escolas, mas o Escola Sem Partido nada mais é do que uma doutrinação, porque está direcionando as pessoas para um pensamento único. Então, ela está penalizando a questão da pluralidade de ideias dentro do espaço escolar. Aqueles robozinhos, né, em sala de aula, que falam só o que querem, né? Eu brinco, eu não brinco que o Escola Sem Partido é o partido de quem não atura o diferente, né? Tirar a autonomia Eles total têm do uma professor, ideologia, na verdade. É uma iniciativa da direita, né? Eles têm uma ideologia a deles, eles não querem a outra, eles querem a deles lá dentro. Verdade. Mas, bom, até temos um puxão de orelha aqui, o ouvinte César Augusto César pergunta, bom dia, servidores públicos que votaram na direita, aprenderam agora? Boa. É um puxão de orelha aqui do César. É verdade. A Beth Silva diz o seguinte, aqui no João Guruçu, Palmeiras, estamos construindo um conselhão onde juntamos as forças vivas na luta por cidadania. Ela quer saber se é possível o apoio de vocês. Sim, nós estamos à disposição para Claro, contribuir. fazer o sempre, debate é com a gente mesmo. Beth, aí você entra no perfil da FETANS, Sim, né? sim. Pode entrar em contato Com lá e certeza. pedir um apoio. No Facebook tem os contatos, endereços, tudo direitinho. Você digitando aí na internet, né, no Google FETANS, você vai encontrar todos os Muita endereços, coisa. né, telefone e tudo mais. Aí ela falou que o próximo ano é o ano de formação política. É isso mesmo, Beth. Vai lá atrás da FETANS. Inclusive, Se viu, engaja. foi uma das resoluções do nosso congresso agora, investir pesado, nós tivemos o congresso da FETANS agora em julho desse ano, e investir pesado na formação política. E assim é importante também a gente deixar registrado que nós não vamos permitir que as pessoas esqueçam quem foram esses deputados que foram eleitos e que chegaram lá, viraram as costas para os trabalhadores. As pessoas costumam dizer, brasileiro tem a memória fraca, né? Daqui para lá ainda falta um ano, ele vai esquecer. Não, nós não vamos esquecer e nem vamos permitir que os trabalhadores esqueçam quem foi realmente os deputados que viraram as costas. Ainda que eles não se candidatem e resolvam candidatar um filho ou um sobrinho, como a gente já sabe aí, que tem algumas ideias aí de alguns Vamos pegar políticos no que pé já de estão, todo mundo. né, muito queimado na foto, então eles estão mudando de estratégia. Né? A Beth diz, valeu, obrigada. E aí o Caio Vitor,
queridíssimo Caio, diz o seguinte: uma entrevista rica dessas, bicho, era para ter acontecido antes da prova de humanas do Enem. É verdade. Ele diz também: o Escola Sem Partido não é o que o seu nome promete. Na realidade, ela apenas escolhe qual o partido ou qual ideologia a escola vai seguir, e que, no caso, é da família Bolsonaro, que já foi quem encomendou o projeto de lei. Caio, está certíssimo, Nós Caio. temos um público bem fiel, né? Porque nós não vimos nenhum bolsominion ainda se manifestar. Graças a Deus, Deus é pai. Mas que nós estamos prontos para fazer a discussão também, viu? Pode vir quente. Mas uma vez ou outra aparece. É, Né? Quando a gente aparece. foi entrevistar a questão da idade, que apareceu algumas pancadas. Mas a gente lê no ar, não tem problema, que não tem censura. É democracia, E a né? gente faz o Sim. debate, é democracia ampla e plena. A gente discute. O outro lado é que não gosta muito da questão, não. Voltando desse assunto da questão da marcha, do dia de luta de amanhã, que é um dia importantíssimo, que é véspera da implementação dessa reforma, A reforma trabalhista. Essa deforma trabalhista. Esse golpe trabalhista, né? Na verdade. E assim, colocar, né, que essa questão da reforma trabalhista, ela veio mesmo para atacar os sindicatos. E com mais força ainda no sindicato de servidores municipais. Né? Claro que toda a categoria de trabalhadores, né, vai ser muito atingida com isso. Aonde vocês enxergam o maior dano da reforma, nas categorias que vocês atendem? Seria a questão do horário, a questão das homologações? Aonde está o Na verdade, é um centro pacote de maldades, né? Porque ela completo. mexe em tudo, né? Ela desfaz tudo que foi conquistado ao longo da história desse país, desde a década de 40, né? Desde a era Vargas. Ela desconstrói tudo isso e coloca o trabalhador numa situação de extrema vulnerabilidade, em que ele fica à mercê do seu patrão. Porque a partir do momento que se diz que o negociado com o patrão vai ser mais válido do que o que é lei, né? Então a gente sabe que aí nós vamos ter uma disputa que o trabalhador vai ser uma espécie de gatinho e o patrão vai ser o leão. Então quem é que vai sair ganhando na história? Né? Então, E para que os sindicatos? é a grande pergunta que se faz. Pra Né? que Porque, os inclusive, o sindicatos nessa trabalhador situação? sozinho pode fazer sua própria defesa e sua representação. Né? Então, assim, não vai conseguir fazer. a gente sabe que o golpe ele é todo arquitetado, inclusive, para desconstruir a questão dos sindicatos, né? Porque impacta também na questão da arrecadação dos sindicatos, ela também impacta na questão da própria estrutura e manutenção do sindicato, não apenas do ponto de vista financeiro, mas também da sua existência, porque o trabalhador vai se sentir enfraquecido, né, diante daquela instituição, e muitas vezes vai achar que está fortalecido porque pode ir lá e negociar diretamente com o seu patrão, e a gente sabe que na história ele vai sair perdendo. Né? Não, e só colocar que, assim, muitas pessoas acham que com a reforma trabalhista, né, os sindicatos vão fechar. Só deixando assim uma coisa clara, que os sindicatos, eles não sobrevivem de imposto sindical. Eles não sobrevivem de imposto sindical. Né? O imposto sindical, quando vai para o município, porque nem sempre a prefeitura repassa o imposto sindical para o município, certo? Quando vai para o município, ajuda, né? Para a entidade comprar um transporte, de adquirir uma sede, um móvel e tal. Mas o sindicato, a luta do sindicato, ela é feita com a filiação dos servidores. Né? Aquele 1%, ou 1,5% ou 2% que é descontado mensalmente dos servidores que vai para o sindicato. É com isso que os sindicatos sobrevivem. E a gente vê muitas pessoas até de forma a fazer provocações assim, quero ver agora esse sindicato funcionário, quero ver agora esse povo fazer barulho na rua. A gente vai continuar fazendo barulho sim, porque antes, na história do Brasil, não se tinha com o que fazer e se fazia. Então, hoje, nós vamos continuar fazendo sim, porque a nossa história é a história de luta, de resistência, e nós vamos continuar com essa resistência, ou com imposto sindical, ou sem imposto sindical. Né? É uma das coisas que é interessante no serviço público, é que vocês têm alta taxa de sindicalização em relação a outras categorias. Eu não sei se é porque existe uma construção de consciência, muito trabalho, ou a própria relação profissional, que é mais estável e permite uma livre sindicalização mais forte, mas aparentemente o serviço público também está sob ataques, muito, inclusive com a tentativa de uma retirada da estabilidade dos servidores. Terceirização em alto grau. E aí eu queria que vocês falassem sobre esses danos, inclusive isso, porque a reforma ela não vem sozinha, né? Ela vem com um pacote já de desmonte que vem sendo feito, inclusive o da lei da terceirização. Né? E qual é o impacto de uma terceirização dentro do serviço público, né? Porque não é só para o servidor que a coisa fica complicada, é para aquele população que é geral, atendido por esse serviço que é sim, prestado. usuário. Então eu queria que vocês
fizessem essa ponte aí? Nos municípios já é muito comum a prática dos gestores contratarem, assim, ao seu bel prazer, servidores para exercerem cargos, né, assim, de confiança e, assim, até mesmo temporários e tudo Algumas mais. vezes como moeda de troca na eleição. Exatamente. Então, o que vai acontecer com o trabalhador que tem estabilidade é estar numa condição de trabalhador temporário em que ele não tem direitos, na verdade, né? Então, assim, isso impacta na vida do trabalhador desde o ponto de vista da questão das férias, da questão de reajustes salariais, né? No Plano Nacional do Magistério, por exemplo, que a gente já sabe que já está comprometido aí também com o congelamento dos gastos públicos. Então, assim, o que nós temos visto é que o trabalhador que tem estabilidade no serviço público, por exemplo, inclusive nós já temos conhecimento de alguns municípios que estão tentando implementar já a terceirização do serviço público, né? Assim, terceirizando tudo, inclusive os trabalhadores da saúde e da educação. Então, assim, a gente sabe que existem verbas específicas para o trabalhador, né, para a educação e para a saúde, e assim, a gente tem que conviver com situações como essa, já sabendo que existem receitas e recursos destinados para esses fins, em que municípios alegam que não conseguem pagar seus servidores, que não existe recurso, que não tem dinheiro, e que por isso atrasam, e que por isso deixam de pagar. E, na verdade, a gente sabe que isso é uma falácia, né? Que, na verdade, a gente sabe que a própria arrecadação dos municípios, na sua grande maioria, com as verbas estaduais e federais que recebem, é o suficiente para manter, né? Agora, o que precisa esses municípios ter é uma organização na sua administração e na gestão dos seus recursos e do seu pessoal, que muitas vezes não faz por pura irresponsabilidade, né? A Beth diz, muito bom. E a Maria José Brito Pessoa diz, olha aí, os companheiros de luta, parabéns. Lá do meu sindicato, lá de Ubajara. Te localizou aí. Lá de Ubajara. Bom, faltam 5 minutinhos para a gente terminar nosso programa. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais de cada um, voltassem a convocar o pessoal para a luta amanhã, né, com toda a energia, porque a gente quer ver o povo na rua. Eu gostaria de agradecer o convite, né, a oportunidade, a audiência de todos os ouvintes, né, e dos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, né, e, assim, mais uma vez, convocar todos os trabalhadores para as ruas no dia 10, no caso, sexta-feira, né, amanhã, às 8 horas, na concentração na Praça da Bandeira, para que a gente possa estar levando para a rua o nosso bloco, né, o bloco dos trabalhadores insatisfeitos com toda essa retirada de direitos, dos trabalhadores conscientes que reconhecem que essa reforma trabalhista, bem como a reforma da Previdência, e todos esses retrocessos vividos de um ano para cá não são bons, embora a grande mídia queira muitas vezes colocar que é necessário, né, que o próprio presidente golpista diga que é necessário cortar na própria carne, mas que, na verdade, quem tem sofrido os cortes na própria carne é o trabalhador, porque enquanto acontece esse desmonte, ele está lá negociando com deputados e senadores, né, valores altíssimos para se manter, inclusive vindo aí com a terceira denúncia, né, contra ele, aí já a todo vapor. E, assim, a gente sabe que esse governo ele não tem sustentabilidade, ele tem se mantido, né, a custos altos, bilionários para o trabalhador, enquanto isso se alega que há rombo na Previdência e tudo mais, e aumenta o preço da gasolina, e aumenta o preço do gás de cozinha, e aumenta o preço da energia, e, assim, não é justo que a gente pague o preço, né, desse golpe. Então, nós estaremos todos nas ruas amanhã. Eu gostaria de convidar todos os servidores públicos municipais, todos os trabalhadores para estarem com a gente nas ruas de Fortaleza amanhã. Obrigado. Antes da sua consideração final, a Mazé de Souza diz, parabéns, boa entrevista, a luta continua. Muito bem, isso aí está aprendendo bem direitinho, isso é militante mesmo, viu? Bom, nas minhas considerações finais, o Anderson já fez aqui o apelo para a marcha, né? Eu quero só dizer que nós estamos organizando um grande ato, uma grande marcha, né? As centrais estão unidas e organizadas, a FETANSA está investindo em trazer mesmo grandes caravanas do interior, né? Estamos nos preparando não só para andar na rua, mas para dar o nosso grito, representar, mostrar aí para toda a população, né, esses grandes desafios que nós estamos tendo e esses grandes retrocessos que estão por vir, né, com a reforma trabalhista e, Deus defenda, a reforma da Previdência. Agradecer aqui, passou bem rapidinho, né? Que coisa, a gente começou a falar, quando foi olhar, o tempo já estava acabando. E eu ainda pensei assim, será que nós vamos ter assunto para falar em 1 hora? Olha aí como é que são as coisas, né?
agradecer aqui a oportunidade de estar aqui representando a FETANSE, dizer que a FETANSE está de portas abertas, né, sempre que precisar de diálogo, né, a nossa presidenta gostaria de ter estado aqui, não pôde. E finalizar com uma frase que eu utilizo muito, é uma frase que eu gosto muito, né, que é de um grande revolucionário, que diz: os poderosos podem deter 1, 2 ou 3 rosas, mas jamais poderão deter a primavera. Então, que a gente esteja nas ruas amanhã, juntos, de mão dadas, unidos, todos, contra esse grande retrocesso que esse presidente golpista aí está jogando aqui nas nossas pernas. Muito obrigada. Obrigada a você. Para fazer a primavera, então, amanhã, todo mundo mobilizado. Vamos ver se agora o homem vai, porque ele não cai de jeito nenhum, que a gente aperta, ele fica e está vendendo o nosso país e a gente não pode permitir. Queria agradecer muito toda a colaboração dos ouvintes. A última leitura aqui deles, inclusive a Mazé de Souza diz: temos que barrar todas essas reformas, queremos progresso e não retrocesso. Valeu pela contribuição, Mazé, e todos os outros ouvintes que entraram e atuaram aqui via Facebook, ajudando no compartilhamento, para a gente que possa levar a voz dos movimentos sociais cada vez mais longe e fazer esse golpe ter fim. Amanhã a gente tem uma programação toda especial rolando aqui, a gente está tentando se organizar para tentar fazer a divulgação minuto a minuto de tudo que vai estar acontecendo. Então, o pessoal na rua e a gente aqui na luta também, acompanhando. Então, não deixem de estar junto com quem não estiver na rua. Porque quem estiver aqui para a rua, vá para a rua. Mas quem estiver em casa, não deixe de ajudar a gente a compartilhar as notícias, a divulgar e mandar seu comentário aqui no nosso programa, que chega ao fim agora. É com você, Jonathan Neto. Democracia no ar. Fechado, então. Né? Você saiu de costa? Acabamos de ouvir e de conferir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, Puxou Advogados Associados e Sintigrace. Apresentação Marina Valente, produção de Esdras Gomes, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Agradecemos às nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponesa FM, 25 de Maio FM. Ainda ao blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas aí no Facebook, e como outras páginas pessoais, né, que compartilharam, que reverberaram o programa de hoje, Democracia no Ar. A todos, a todas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sem esquecer que amanhã, nosso compromisso com você às 10 horas da manhã. E também você tem um compromisso, e onde eu finalizo dizendo que 1 mais 1 sempre é mais que 2, tá? Grande abraço e até lá. Democracia no ar. Se você